Porque qual tem que ser essa postura do Flamengo? Estamos jogando bem, entendemos nosso estilo de jogo, não quero saber se é o Bayern de Munique, se é o time, não sei o que, é alemão, é campeão, é rolo compressor, não quero saber. Tem que manter o estilo ou não? Também não é assim. Eu acho que você vai fazer concessões. Eu não acho que o Felipe seja um cara intransigente e o Chelsea não é o Bayern de Munique, ainda mais era um Chelsea mesclado. O Chelsea é um time em formação, eu vi gente falando, mas o Chelsea é campeão europeu, foi campeão da Conference. Ele ainda é um time em formação, acabou de chegar reforço e vão chegar outros reforços ainda. O Maresca não é um técnico pronto, como o Kompany também não é. Só que a estrutura, a espinha dorsal do Bayern de Munique é uma estrutura que já ganhou uma porrada de campeonatos. Sim. Tem vários caras ali multicampeões e o Harry Kane, que acabou de ser campeão Multicampeão não, vez. um título. Tem Não vários... vai falar de multicampeão não. Tu ouviu o que eu ó, falei, não? Tem ouvi. vários multicampeões e o Harry Kane que acabou de ganhar agora o primeiro. beleza, agora sim. Então é uma estrutura super experiente, é um time muito talentoso que quando dá liga joga bem e teve ótimos momentos na temporada, retomou a coroa de campeão alemão e tal, diante de um Leverkusen que ficou com toda a sua estrutura campeã. O time do Leverkusen não tinha mudado quase nada e o Bayern conseguiu retomar o posto lá. Então, assim, é um outro jogo. Então, o Felipe, ele vai fazer concessões ao estilo dele. Talvez ele não marque alto toda hora, talvez você faça uma marcação um pouco mais mista ali. O Flamengo também não vai ficar sentado lá atrás, porque não é essa a característica dos caras. E se a bola ficar cruzando o tempo inteiro ali, uma hora vai entrar. Também não dá para convidar o Bayern o tempo todo. Então, acho que o Flamengo vai tentar se proteger com a bola quando der, só que assim, a intensidade do jogo vai exigir. A marcação alta do Bayern ela é muito mais bem feita do que a do Chelsea hoje, né? Fisicamente, o Bayern é um time mais poderoso do que o Chelsea hoje. Então, assim, para passar do Neuer é mais embaçado do que para passar do... O que me pega mais aí, Formiga, é o seguinte. Esse tipo de jogo é sempre muito complicado para um time que nem o Flamengo, porque a gente tem muita mania de falar que um time tem que ter mais de uma maneira de jogar. Com o calendário que a gente tem, para você ter uma maneira de jogar redonda é difícil. Porque você não consegue treinar. A questão do Flamengo é o seguinte, o Flamengo treina para jogar 98% dos jogos do calendário do Flamengo, dos 200 jogos que tem no Brasil, o Flamengo vai ter que propor. Então o que acontece? O seu treinador e a sua comissão técnica, até por estilo de jogo, o Felipe, além de entender que o Flamengo pede isso, ele é um cara que acredita nisso, o Flamengo ele não treina para jogar atrás. Tá aí a questão. E eu concordo muito contigo de que ele não é intransigente e que ele vai fazer adaptações. Mas a minha dúvida é até onde essas adaptações vão. Eu acho que elas vão partir muito mais da questão de peças, que a gente já tem falado, de ajustar uma subida ou outra, de algum momento atacar com um jogador a menos, defender com um jogador a mais. Não, assim, se você faz, por exemplo, você abre mão, né, do... Ninguém tá discutindo quem é mais jogador, se é o Plata, se é o Luiz Araújo ou se é o Arrascaeta. Sim. Isso não é debate. É muito Mas do que o jogo pede. Se ele abrir mão do talento do Arrascaeta pelo Plata ou pelo Luiz Araújo, ele já tá abrindo mão de ele já alguma está coisa. fazendo uma concessão. Porque assim, Se ele jogo... escolhe o Danilo ao Léo Ortiz, ele está fazendo uma concessão. Sim. Se ele recoloca o Alexandre titular, ele está fazendo uma concessão. Se ele vai de Varela e não de Wesley, ele também está fazendo uma concessão. O Plata, ele já mostra que ele vai jogar de forma E diferente. é muito do que você falou, Isso sentir o é jogo. o papel do cara. Subir pra pressionar na boa, não subir em todas, como... Cara, assim, com todo respeito ao Juventude, não é o Juventude no Maracanã. E isso não é ser cagão, não, é você entender a realidade. Eu acho maneiro quando a pessoa fica, mas foi lá, jogou do seu jeito. Mano, você vai me desculpar, futebol acima de tudo é competição, mano. E competição é ganhar ou perder, velho. Futeboles é resultado, irmão. Não, eu não acho que é só. Eu realmente acho que o Felipe acredita que jogar do jeito que ele joga e como ele treina o time dele, o coloca mais perto de ganhar. Eu acredito nisso. Mas contra o Bayern... Aí eu tenho só que pela Monique, a gente vai se despedir da Monique, mas só pela também dar o pitaco em relação a isso, a sensação que ela está tendo lá dos torcedores, independente, a gente está falando de resultado. É óbvio que o esporte é competição, mas existe outra parada, acho que a missão brasileira no Mundial, a diplomática, ela já foi vencedora. O futebol brasileiro sai muito maior do que o que ele foi para o Mundial. Independente de ganhar ou perder, e se ganhar é uma parada absolutamente surreal, o futebol brasileiro ele já é vencedor no Mundial e jogando da sua... Acho que ninguém abriu mão das suas convicções.
Ninguém abriu mão de convicção, o Agora Felipe que não eu abriu, tem um o fator Botafogo muito não abriu, importante o aí. Palmeiras não abriu, o Fluminense também não abriu, porque agrediu pra caramba o Borussia. Então, assim, a partir de agora, eu acho que o que vier é muito lucro. Eu também tô com você. Diplomaticamente falando, a gente foi fazer uma coisa e sai muito mais grandão Eu só do acho que chegou. Só acho que tem um ponto que A precisa ponto acontecer de- pra gente cravar isso aí. Eu acho que já tá cravado, velho. Que Eu é também o acho. mata-mata. Eu quero ver como os europeus vão entrar no mara-mata. Isso que é o negócio. Mara-mata? No mara-mata. Mas eu acho que isso, por que eu tô falando, não vai fazer diferença. Não sei. É, não pra, sei. pra, Eu acho que tem... pra mim esse jogo esse contra o argumento. Bayern, ele tem... Rapidinho antes de passar pra Monique, até pode falar a impressão dela sobre isso. Pra mim o Flamengo, além de tudo que a gente falou da qualidade, o Flamengo tem qualidade pra jogar também. Mas a questão do calor, eu acho que é um negócio que pro Flamengo pra caramba, assim. Porque o Flamengo Total, tá muito total. acostumado com o Rio de Janeiro, com tudo. 32 graus. E assim, é isso. Previsto. Ele vai jogar em Pra Miami. sábado, é isso. Mas Miami, com certeza com ontem entrou bagulho- aqui e falou que tava um calor, ok. A Monique também, Sim. que mora Então, no Rio. mas é porque eles são também tá, o carioca, pessoal, e mas a aí, galera tá ô- tratando como se o calor Mas agora pro lá fosse europeu, na pro Arábia europeu é Saudita, pô. pesado, ô Bruno. De verdade. Não, tudo Felipe, bem, pro é europeu pesado, mas os caras não Pra estão na nós Arábia não, pô. Pra nós é mais um jogo no calor. E aí, Ponto. Monique? Não, então, eu acho que um fato que chama atenção, que já tinha acontecido com o Borussia e ontem aconteceu com o Bayern, é que os reservas assistiram o primeiro tempo dentro do vestiário. Eu, pelo menos, nunca tinha visto isso na minha vida. E porque eles não estavam aguentando o calor no banco de reservas. Então, ontem o Bayern também fez isso no jogo, né? Assistiram os reservas, quem não saiu jogando, viu o primeiro tempo no vestiário, no ar-condicionado do vestiário. Isso, pra mim, é um negócio diferente, né? Tá muito quente, realmente tá muito calor. Não é só que tá calor, né? Os jogos são cedo, então é no auge do calor. Eu no jogo contra o Chelsea, o período que eu fiquei lá fora, eu fiquei com uma levezinha insolação, e olha que eu tô acostumada com o calor, com o sol, fazer coisa ao ar livre. Eu tinha passado muito filtro solar, mesmo assim eu fiquei muito vermelha. Eu tive um pouquinho de febre de sol à noite, ainda tô com a voz meio baqueada, que é muito quente, né? E aí tem o choque térmico ali do muito quente, do ar-condicionado. Então é claro que isso é um componente que influencia, mas é quente pro Flamengo também. No jogo contra o Chelsea, na parada técnica, o Wesley estava botando gelo na nuca. É um fator, né? Mas eu acho que querendo ou não, o Flamengo está mais acostumado, mas influencia para os dois lados. Eu concordo com vocês, né? Que o que vier daqui para frente é lucro, né? Acho que muita gente esperava que brasileiros nem passassem da fase de grupos. Imagina classificar em primeiro do grupo. Então, acho que o Brasil cumpriu um bom papel, mas todo mundo ficou com um gostinho de quero mais pelo que foi apresentado aqui. E aí, só para, antes de me despedir, trazer um pouco mais do clima, né? Ontem, conversando com muitos torcedores do Flamengo, apesar do Bayern ser um desafio gigantesco, muita gente falando. Eu prefiro pegar o Bayern, se acontecer de ser eliminado para o Bayern, do que ser eliminado para o Palmeiras ou para o Botafogo. Isso seria muito pior, eu não quero isso, etc. e tal. Então, isso é um pouco o clima do torcedor. Tinha possibilidade, né, em determinado momento, com o grupo se desenrolando ali, tinha possibilidade do Palmeiras vir para o lado de cá, do Botafogo vir para o lado de cá, para se enfrentarem numa eventual quartas de final, né? E o torcedor falando o tempo inteiro que não quer ir para casa sendo eliminado por um rival do Brasil. Então, tem um pouco, né, dessa rivalidade, dessa brincadeira aí da torcida, que, mesmo sabendo o gigante que é o Bayern, prefere jogar contra o Bayern, se tiver que cair para o Bayern, do que cair para um rival do Brasil. E, assim, o clima em relação a esse jogo é muito engraçado, né? Porque o Flamengo tem uma característica de sempre brincar quando algum goleiro de algum time do Brasil ou da América do Sul agarra muito contra o Flamengo. Existe o meme aí, a brincadeira na torcida do Flamengo que fala, pô, virou o Neuer. Isso, assim, usa muito. O próprio Flamengo usou nas redes sociais quando o Léo Jardim agarrou pra caramba no Flamengo e Vasco do Brasileiro. E aí o Flamengo postou, o Neuer do outro lado e tal. Agora é o Neuer mesmo, né? Então, teve muita brincadeira com isso ontem. Ontem no pré-jogo, todo mundo falando, agora é o Neuer. Então, assim, tem um clima muito legal envolvendo esse jogo. E, é claro, né, tem o pensamento de você querer pegar um adversário teoricamente mais fraco para seguir, mas também tem um componente muito legal de você vir e viver esse Mundial na plenitude, né, jogando jogos desse tamanho para todo mundo que está vivendo, que assiste, e para o próprio Felipe, né, eu acho que o Felipe, se pudesse, gostaria de pegar Benfica ou Boca, mas imagina preparar um jogo contra o Bayern de Munique. Ele já estava absolutamente encantado com o enfrentamento com o Chelsea, então imagino que ele esteja muito motivado
para um jogo desse tamanho, com esse nível de enfrentamento. Então tem um clima muito legal em volta disso. E acho que mais legal ainda pelo que os brasileiros apresentaram até aqui, que vai ser difícil? Vai. Mas tem possibilidade de avançar? Tem. Então acho que é isso que está fazendo desse jogo ainda mais legal nesse sentido para essa fase de oitavas de final da Copa do Mundo. E só uma última coisinha. O Flamengo até mudou um pouco a sua logística, né? Porque se esperava que hoje seria um dia de folga para os jogadores, de repente, irem aos parques com a família e tudo mais. O Flamengo até liberou os atletas para dormirem fora, né? Tem muitos familiares aqui, mas eles voltam agora depois do almoço e 19h vai ter treino hoje aqui em Orlando. Então, é um outro pensamento, né? O caminho estava indo por aqui, desviou para cá e o Flamengo está pensando no tamanho desse jogo também. Então, hoje, 19h, os jogadores já voltam a treinar. Obrigado, viu, Monique, pelas informações aí, pelo registro. Um beijo pra você e boa saga aí. Pra quem tem um título mundial, fica fácil falar que é legal preparar o jogo contra o Bayern. Eu queria pegar o Mamelodi Sundowns, depois pegar o Ulsan e ser campeão contra, sei lá, essa parada do caminho do Flamengo desviou mais ou menos, né? Eu vi muito torcedor ontem frustrado, assim, meio, porra, meu, vamos pegar o Bayern, lá vem os caras. Porra, quando saíram os grupos e os cruzamentos prévios, na previsão do torcedor do Flamengo, já era Flamengo e Bayern, só que era o contrário. Era o Bayern passando em primeiro e o Flamengo passando em segundo. Eu entendo também que, o Flamengo garantiu o primeiro logo na segunda rodada e aí falou, putz, agora estamos suaves. E o Bayern conseguiu fazer a proeza de passar em segundo no grupo. E aí o Flamengo ficou num lado mais enrolado da chave, mas a graça do campeonato é essa. Eu tô 100% com a Monique. Meu irmão, tu vai pra lá. Cara, se é pra jogar... Vamos jogar contra o Bayern, vamos jogar contra o Chelsea, vamos jogar contra o Eu também não. Quanto mais fácil, melhor. É óbvio, pô. Eu quero jogar com protetor solar. Não dá pra lamentar, pô. Eu quero jogar. Não dá pra lamentar, entendeu? Não, lamentar não. Essa projeção já era essa. Até porque se você vence, irmão... já era essa. Não, até porque se você vence como venceu o Flamengo, é muito mais gostoso. Você venceu o Chelsea, é muito mais legal. Se eu pudesse, eu pegava o protetor solar, o carro. O protetor solar joga hoje, né? O carro, o carro... E depois o que dá asas. Pra mim tava ótimo. Ser campeão do mundo. Mas agora falta um jogo ainda aí. Publicidade. Mas pega aí... o Chelsea na final que dá pra ganhar. Só que tem o seguinte, tem 2 erros nesse jogo do Flamengo. Primeiro, não ser meio-dia. Tinha que ser meio-dia. Que nem vai ser o do Palmeiras com o Botafogo. Esse é o primeiro erro. E segundo, meio-dia tinha que ser em Moça Bonita. Bangu. Meio-dia em Moça Bonita. Bangu é Moça Bonita? Bangu é o lugar mais quente que eu já fui na minha vida. Jogar e se esse jogo fosse meio-dia em Moça Bonita, era perfeito. De verdade. Eu acho que eu tomei 45 latas de cerveja em Bangu. Nossa, quente cara, assim. Um samba que eu fui lá, de verdade. A Monique lembrou do... E eu sentia que eu tomava e a lata já ia embora. Ela já evaporava no meu falou corpo. Da parada de preparar o jogo e tal. Eu lembro que na coletiva, não sei se foi pré ou pós, o Felipe falou do Maresca, né? Ele falou, cara, eu perdi 4 noites de sono preparando esse jogo. Já não dormiu ontem, tá? Que assim, provavelmente já não dormiu ontem. E aí vem a parada do tesão pro jogo. Difícil, o Felipe é super, hiper profissional. Mas a chance dele ter perdido 4 noites de sono preparando o jogo contra o LA é nenhuma. Claro. Então aí entra um pouco da medição de termômetro. Claro. Agora acredito que ele vai perder 4 ou 5 aí para preparar o jogo. Já perdeu ontem. Não, mas assim, é muito prazeroso, assim cara. Como assim, os jogadores pra caras que vivem também. O jogo desse jeito, tu preparar uma parada contra o Bayern, que é... Porque, meu irmão, o que a gente está vendo não é questão de inversão de lógica, porque vocês nos enganaram. Talento nunca foi a discussão. A gente produz historicamente, a Europa produz os dele e a gente abastece a Europa. Tanto que o futebol de seleção nunca teve abismo. Brasil e Argentina sempre bateram de frente com qualquer um, apesar de terem ficado entre 2002 e 2022 sem sul-americano ganhar a Copa. Mas tinha competição. O Uruguai chegou em semifinal de Copa, o Brasil chegou em semifinal de Copa e perdeu como perdeu da Alemanha e tal. Mas nunca foi talento. A questão é a reunião de grana no mesmo lugar que deixa a parada discrepante. Só que eu disse isso até num vídeo que eu publiquei recente, nós nunca fomos tão ricos e tão organizados. Sim. Aí você vai dizer, mas a gente ainda é uma zona. A gente já foi muito mais zona. O futebol brasileiro está muito mais profissional do que jamais foi. E nunca arrecadou tanto quanto arrecadou agora. Então, não é que, vocês nos enganaram, a Europa não é tudo isso. Não, a Europa continua reunindo e com a grana que tem, aglutinando os maiores talentos possíveis.
O que talvez a gente esteja observando É, que com o que é feito aqui, a gente subiu o nível. E dá Não pra é que enfrentar eles os caras caíram, hoje. a É gente isso. melhorou. Sim. E isso tem que ser louvado e a bater palma e achar fantástico. Porque ali nos anos 2000, a gente teve um gap ali que parecia inatingível. Tanto que, no século XXI, a gente mais perdeu para não europeus do que ganhou de europeus. E o Vitor Sérgio sempre falava isso. Cara, a gente precisa ter humildade e entender que a gente está mais perto dessa galera aqui do que dessa galera aqui. Hoje eu acho que a gente está mais distante Enquanto- dessa galera aqui e mais perto dos caras. Ah, eu não Mas sei, eles não. continuam no lugar dele Tô lá. contigo. É o que eu falei aqui. O europeu não vai jogar meia bomba e vai ganhar tranquilo da gente mais. Antes ele fazia isso, agora não.